amados, boa noite. Estenda suas mãos para cá, por favor. Feche seus olhos. Vamos orar um pouquinho. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, ó Deus, por essas famílias que aqui estão presentes, Pai. São famílias, Pai, que saíram de suas casas, que saíram dos seus lares, Pai, não para ouvir o que o homem tem a dizer, mas para ouvir o que o Teu Santo Espírito quer falar nessa noite. Senhor, que o homem, que a alma do homem se cale, Pai, e o Teu Santo Espírito venha tomar conta, assim como já começou, antes de começar esse culto, a tomar conta desse lugar. Senhor Jesus, se eles vieram atrás de uma palavra, Senhor, eles vão sair daqui hoje, Pai, com essa palavra no coração, mas uma palavra vinda do céu, não uma palavra vinda do homem, Pai. Que o Senhor venha cada vez mais nos mostrar o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós, para que possamos, Senhor, caminhar no único caminho, a saber, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco. Seja bem-vindo neste ambiente, nesse lugar, para a honra e glória do Senhor. Amém? Pode aplaudir e sentar, por favor? Glória a Deus. Amados, que bom estar juntos. Que bom estarmos juntos, mas eu quero agradecer a Deus, entre outras coisas, pela vida do irmão Mito. Muito feliz ao mesmo tempo que, quando eu fiquei sabendo do acidente do senhor, me preocupei, porque eu tinha acabado de acontecer um acidente comigo. Aí eu fiquei sabendo do acidente do senhor, eu fiquei também internado, acamado, mas hoje, da mesma forma que um dia nós dois estávamos trabalhando aqui, hoje Deus está nos colocando aqui de novo, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Fica firme na fé, até aqui Ele tem nos sustentado. Glória a Deus. Meus amados, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje eu venho trazer uma palavra que talvez a mais importante do que nós possamos falar. A salvação é importante, claro que é, e não se discute, e nós falamos muito nessa conferência, nós falamos muito quando a gente teve agora o encontro com Deus, mas tão importante quanto é ter uma família, e é sobre a família que nós queremos falar hoje. Então hoje nós vamos caminhar desde o início, porque é família, quando Deus criou a família, para chegarmos aonde nós estamos hoje. E dentro da família nós vamos falar da responsabilidade da mulher, da responsabilidade da esposa, da responsabilidade do homem, do casal e dos dois em relação aos filhos. Porém, tudo baseado na palavra. Eu não tenho dúvida que você tem orientado os seus filhos. Eu não tenho dúvida que você tem um relacionamento com a tua esposa X. Eu não tenho dúvida. Mas a pergunta é: a vida que você está levando está pautada de acordo com a palavra? Então aqui nós vamos falar tudo em relação ao que a Bíblia diz, do homem, da mulher, do início, do meio, até chegar nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Como texto base, eu estou usando a versão ARA, eu queria que vocês abrissem a palavra no livro de Gênesis, capítulo 1. Olha só, desde o primeiro livro escrito na Bíblia, no primeiro capítulo, Deus já vem falando sobre homem e mulher. E lá no capítulo 1, a partir do verso 26, olha o que a palavra nos diz. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Ele não estava sozinho. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, repete comigo, domínio, amém, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha o verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Duas coisas, olha para cá um pouquinho, duas coisas para chamar a atenção. A palavra fala que quando Deus criou o homem, Ele deu poder, Ele deu domínio, Ele deu direção. Você vai dominar sobre os peixes, você vai dominar sobre as aves, você vai dominar sobre os répteis, etc.
Vocês ouviram eu falar aqui, onde Deus está falando, você vai dominar sobre a mulher? Não. Você não ouviu também a palavra, você vai dominar sobre o homem? Também não. Logo, relacionamento homem-mulher, não se fala em domínio, em posse, em possessão. Fala-se em complemento. Nós temos que dominar as outras coisas, mas homem, você não foi criado para dominar a mulher, nem mulher para dominar o homem. Quando lá no 27 que ele diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou a mulher, os criou, percebe que ambos, tanto homem quanto mulher, são a imagem do Senhor, está na Bíblia. Então não existe melhor ou pior, não existe um superior ou inferior, está dizendo que são iguais diante essa palavra. Mais adiante no Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, Deus dá um complemento na sua palavra. Ele diz que a mulher foi criada para auxiliar. Ele não está falando de domínio, ele está falando que ela foi criada para auxiliar o homem. A palavra diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom para que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora para que lhe seja idônea. Então ela auxiliadora, ela vai auxiliar o homem. Gente, não tem coisa pior para um ser humano viver só. Quem já passou por isso sabe o que é isso. Muitas vezes você não tem essa noção porque você cresceu com uma família, você sempre teve uma família, então você sempre teve alguém por perto. Mas tem pessoas que não têm esse privilégio de ter uma família, de passar pelos privilégios no qual nós passamos, quando se tem uma família. Então, Deus criou aí, e a palavra está sendo clara, eu vou criar uma mulher, e criou, para quê? Para ser um auxiliar do homem, do marido. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, vai falar um complemento dessas duas frases que nós já entramos nela. Ele vai falar que um depende do outro. Volto a dizer, tudo está na palavra. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher. E tudo vem de Deus. Então temos que agora ser claro na palavra. Deus criou o homem, Deus criou a mulher é uma auxiliadora do homem, os dois são interdependentes, então não tem como um ser superior ou inferior, existe sim um complemento para que os dois em família possam viver em equilíbrio em todos os sentidos, Porém, o homem, quando pega uma certa idade, os hormônios vão crescendo, vão desenvolvendo, e a nossa cultura, pelo menos era assim, mas ainda muito se faz. Geralmente, desde criança, o pai já fala: meu filho, você é um predador, você é um pegador, você tem que ir atrás, vai em busca, vai lá, tá vendo? Vai lá, vai namorar, essas coisas. E coloca na cabeça das pessoas, dos homens, estou falando como homem, que ele tem que sempre ir atrás de uma companheira, desde criança. Isso é fácil para qualquer pai irresponsável fazer. O difícil é ele ensinar os princípios de Deus na palavra, para que ele possa crescer com sabedoria, com integridade e com verdadeiros valores morais, valores intelectuais, para que ele possa realmente crescer de uma forma diferenciada. Lá em Efésios 5:31, a palavra diz assim: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e vai se unir com sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. Lá no 33, ele diz: não obstante vós, cada um dê por si também
ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Nós falamos sobre a origem do homem, a origem da mulher, quem tem que respeitar quem, e agora ele está falando, opa, chegou o momento dos dois se unirem. Porém, quando eles vão se unirem, a palavra está falando, quer casar? Está certo, vamos casar. Mas ele deixa aqui uma ordenância. Então vai montar a sua casa, vai fazer o seu casamento e se case. E vai ter a sua família e deixe a sua família. A palavra usa o verbo deixar, é muito claro. Deixe a sua família. Não é bem o que acontece nos dias de hoje. Muitos já constroem um puxadinho lá e vai colocando família junto com família, e vai criando aquele ambiente onde todo mundo quer ter o domínio, e os próprios pais que ali estão não têm mais poder para nada, nem de decisão. Porém, a Bíblia, ela não obriga ninguém a casar, vocês sabiam disso? Vocês não vão encontrar na Bíblia que fala, você é obrigado a casar. Paulo, ele diz para os solteiros, nós falamos isso no Encontro com Deus, ele fala o seguinte, se você não quer casar, não case, vai cuidar das coisas do Senhor, você ganha mais, você tem muita tarefa, muito trabalho que você pode desenvolver, ajudando a palavra, vai ser uma missionária, um missionário, vai trabalhar na obra. Porém, a Bíblia fala, se você não consegue ter esse estilo de vida, se você sente a palavra fala, um abrasamento, que você não consegue ficar sozinho, então se case. Mas, se você decidir casar, casa com uma pessoa só, casa com um marido só, casa com uma mulher só, e vai viver sua vida. Lá no início, quando ele criou o homem e a mulher, a gente tem que deixar claro o seguinte, os dois são imagem e semelhança de Deus, mas tem algumas características diferentes, é como se fossem dois envelopes, são dois envelopes, mas o envelope do homem é diferente do envelope da mulher. Quando eles se unem, na intimidade do casamento, formou-se então o casamento, casaram, vamos se formar uma família? Vamos se formar uma família agora. Porém, deixa o pai, a mãe, deixa as coisas que você vivia como solteiro, deixa de ter a vida de regalia de solteiro, e vai viver uma vida agora diferente, mas na palavra, com a responsabilidade de um homem, de uma mulher casado, com atributos agora diferentes. Por que muitas famílias não prosperam? E quando eu estou dizendo prosperar, eu estou dizendo ter uma vida equilibrada em todas as áreas. Por que muitos não prosperam? Porque não tem uma vida pautada no que a palavra diz. Mas eu não sou casada. Tudo bem, vamos casar? O que impede? Eu não sei, cada um sabe de si. Quando eu tomei a decisão de casar com a minha esposa, eu confesso para você que não foi fácil. O que me impulsionou a casar foi umas cabeçadas que eu dei na vida, porque eu tinha a melhor joia na minha mão, que é a minha esposa. Vamos entender assim, eu e ela precisamos de ser lapidados, mas junto dessas joias que estavam ali, eu tinha um monte de pérola desse lado. E vida de solteiro, vindo do mundo e não conhecendo a Jesus, ele é danado, ele quer a joia principal, mas não quer abrir mão das pérolas. Quebrei a cara e comecei a fazer uma comparação. Acredito que Deus me levou a esse nível de raciocínio. O que você vê aqui? Quais são os atributos, as qualidades dessa mulher, que você acha ela como uma joia? E eu fui elencando. Essas mesmas características tem aqui? Não. Aí eu vi o quanto eu estava perdendo tempo. Quando essa ficha caiu, eu sentei com ela e falei, vamos casar. Vamos casar, vamos organizar, vamos planejar o nosso casamento. E assim nós fizemos. E detalhes, solteiros, Provérbios,
em uma das suas passagens, ele disse: ei, filhão, você quer casar? Arrume primeiro a sua casa. Vai arrumar uma casa, porque ela vai sair da casa do pai dela e vai para onde? Para embaixo da ponte? Arruma a sua casa. Depois que você tiver a sua casa, você vai chamar ela para casar. Está lá em Provérbios, vocês procuram lá, vocês vão achar. Então tem que ter um ambiente propício para isso. Quer começar uma vida, mas não sabe como? Você está imaturo, e aí você vai fazer ela sofrer. Mulher não merece passar por isso, desculpa, mas não precisa passar por isso. Tenha um pouco mais de paciência, faz um planejamento, mas eu não consigo, é porque você não está pronto. Então, se esforce um pouco mais de alguma forma, busque uma orientação, e depois você vai, até chegar o momento. Volto a dizer, só fechando a questão da minha esposa, quando a gente resolveu a se casar, nós compramos um terreno aqui, ao lado do diácono Luiz ali, pagamos o terreno, juntamos dinheiro, pagamos para construir, juntamos dinheiro, pagamos para arrumar os móveis, juntamos dinheiro, pagamos a festa. Aí nós fomos para dentro de casa. Aí sim. O problema é que eu ainda era do mundão, e todo final de semana fazia a festa em casa, e trazia as pessoas que eu achava amigos, e para orar, ninguém, mas para fazer festa, e dançar forró, até banda a gente contratava. Olha só, coisa do mundo. Quando eu conheci a Cristo, meu irmão, esse povo debandou de mim bem bonito, ó. Até hoje, quando olha, vira a cara, quem é esse? Não sabe nem quem eu sou. Mas quando era para tomar cerveja gelada e comer carne gorda lá em casa, tinha. Mas eu dou glória a Deus por isso, porque Deus foi me colocando pessoas maravilhosas no meu ambiente, no meu meio. Então, se você não casou, pensa bem. Quer casar? Ora primeiro. Eu acho que eu já encontrei minha outra metade. Vai orar assim mesmo. O namoro nada mais é para conhecer as qualidades e os defeitos. O namoro não é para ficar igual a papo de peru, segurando ali, apertando, não. O namoro é para você conhecer. E nesse conhecimento, e a nossa igreja, vou ser sincero para vocês, a nossa igreja pauta pelo princípio de corte. Você não precisa nem beijar, pegar na mão ainda vai, ficar sozinho jamais, beijar, porque a gente sabe, irmão, a gente é homem, mulher, quem é casado sabe, onde que termina, onde que começa o negócio. Então nós prezamos pela qualidade de vida, nós prezamos pelo respeito, e por que não? Isso independente de idade. Então a gente preza muito nessa igreja por esse tipo de respeito. Agora eu quero falar sobre algumas responsabilidades do marido. Maridos, na hora que acabar o culto, eu vou pedir para você, continua me amando, tá? Continua me amando. Mas eu estou aqui embaixo de uma palavra que não é minha. Mas marido, nós temos responsabilidades, não são poucas. Primeira delas que eu quero comentar com você: marido, você é a cabeça da família. Você é a cabeça da família. A cabeça da família é onde contém os sentidos. De uma forma para a gente pensar, é a cabeça que tem os ouvidos para ouvir, que tem os olhos para enxergar, que tem a boca para falar. E o que fala tem poder. Então você é a cabeça, é você que comanda. Isso não quer dizer de forma nenhuma que a esposa não tem voz, de forma nenhuma, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que você tem que ter seus momentos de tomar decisões sérias, quando você precisa tomar uma decisão. Se as coisas estão em dúvida, estão meio nebulosa, cabe a você a responsabilidade de, uma vez entendendo o processo, tendo um conhecimento sobre o assunto, bater na mesa e falar: vai ser assim, vai ser assim. Infelizmente, tem muitos homens que esperam que a mulher tome essa decisão. Por quê? Porque se errar, a culpa é dela. A mulher que você me deu, pai, a fruta que você me deu, põe a culpa sempre no outro. Não, no casamento você é responsável, você tem que tomar as maiores decisões, de forma equilibrada, de forma coerente, de forma sensata. A palavra fala que, marido, você deve amar a sua esposa, e você não vai encontrar na palavra: esposa, ame seu marido. Você vai encontrar lá: marido, você tem que amar a sua esposa.
Mas aí nós precisamos entender definitivamente o que é o amor. E o amor é uma decisão que você precisa tomar. Eu não tomei uma decisão de casamento porque ela era bonita. Eu não tomei uma decisão porque ela tinha na época um corpinho de viola, não era nem de violão, de viola caipira. Não. Eu não tomei porque ela era inteligente. Eu não posso usar isso como parâmetro. Eu tomei porque achei que era a coisa mais sensata, porque eu achei que eu queria, e ainda creio nisso, ser um homem feliz, e eu preciso de uma mulher sábia do meu lado. Então, o amor me levou a tomar decisões. Então, eu decido amar a minha esposa. Ela é perfeita? Não, porque eu também não sou. Temos muito problema, temos muito bugs a ser corrigido, muitos, não são poucos. E nós vamos fazer ano que vem 25 anos de casados. Se Deus quiser, os irmãos contribuindo a fazer uma festa. Amém? E eu quero boi no rolete ali na quadra para todo mundo. Fala amém, irmão. Doga, fala amém. Perfeito? 25 anos. Então eu decidi amar. E detalhe, o amor é paciente. O amor. Então o amor é uma decisão de comportamento. Amém? O homem deve ter discernimento em sua casa. O homem deve discernir o que está acontecendo dentro daquele ambiente. Por quê? Porque ele é o cabeça. Ele, tendo esse discernimento, ele vai poder tomar as melhores decisões para que dentro do lar seja um lar verdadeiramente um lar de paz. Agora, enquanto as esposas, os homens devem estar falando, vai falar das esposas, eu vou também. E me ame, esposa, na hora que sair daqui, por favor. Porque as esposas também têm responsabilidades. Uma delas, vou falar de Efésios agora, Efésios 5:22, que diz assim: mulher, seja submissa ao marido. Eu falei submissão, mas eu já falei vários atributos anteriores, no qual fala que ela tem que estar do lado, companheira. Submissa é, dentro de uma situação, você analisou num ambiente de conflito, e ainda não foi tomada a decisão, o marido toma a decisão, seja submisso, está certo, então vamos por esse caminho que você tomou. Então, esse é o nível de submissão que a palavra fala. Mas e se o marido estiver errado? Por exemplo, ele está galinhando lá fora, está errado, não tem como ser submissa, no sentido de, ele tem que ir para a palavra, ele está errado. Mas se ele estiver dentro do ambiente no qual a palavra está de acordo, mulher, você tem que ser submissa a ele. Eu não gostei, perfeito, no seu momento, quando chegar a sua senha, você chega lá no céu, chama a Deus e vai conversar com ele. Por que eu tenho que ser submissa? Vai lá e conversa com ele, amém? Esposas, você precisa auxiliar o seu marido numa tomada de decisão. Falar que o homem domina tudo é mentira, mulher, mentira. O homem carece de ter alguém para poder auxiliar a ele a crescer, a tomar decisões. E ele vai chamar quem? Um 0800? Não. Quem está passando pelo processo da família é você e ele. Então, você tem que ter o discernimento que, se ele é a cabeça, você pode ser de repente o pescoço, que faz ele virar para o caminho certo. Ali, meu filho, ali que tem que ir. Entendeu? Porque você tem essa sabedoria. A mulher, ela tem uma sensibilidade maior do que o homem. Às vezes ela encabula, né? Você quer ver, mulher, você quer ver o homem ficar danado? Vai no mercado fazer compra. Se tem 20 lugares para passar, ela passa nos 20. A lista está falando para comprar só açúcar, mas ela passa nos 20. Vai, volta. O homem está roendo unha aqui, unha. O homem, quando vai, ele já vai lá no 2 quilos de açúcar e já vai correndo e vai embora. Mas tem que ter paciência, porque é assim, meu irmão, a cabeça da mulher. Não tem jeito, é assim mesmo. Então, a mulher tem que auxiliar o homem a tomar decisão, porque se você não fizer isso dentro da sua casa, ele poderá pegar sugestões de opiniões de fora, de alguém que não conhece o que vocês estão passando.
A palavra fala lá em Provérbios 14:1 que a mulher sábia vai edificar a sua casa, mas a insensata destrói. Mulher, analisa na Bíblia e fora da Bíblia as grandes guerras que ocorreram. Vai lá em Sansão, quem é que organizou para ele morrer? Vai lá, conhece Dalila, né? Vai lá. Gente, mulheres, você tem nas mãos o poder de fazer do seu lar o melhor e o maior castelo que possa existir para vocês. Como vocês também têm o poder nas mãos, na boca e na língua de fazer da sua casa um verdadeiro inferno. Qual você vai escolher para você viver? Porque muitas vezes você não sabe desse poder que você tem, mas agora, sabendo disso, faça uma autoanálise. Que ambiente eu estou proporcionando dentro da minha casa? Eu vou dizer umas coisas para vocês. Muitos homens, eles saem do trabalho 6, 7 horas da tarde, ele não gosta de ir para casa. Ele passa para jogar uma sinuca, ele passa para tomar uma. Eu estou fazendo os exemplos que vocês sabem que existe. Aí, ele toma umas e ele já vai para casa meio alegre, porque a satisfação dele é pegar o prato de comida, esquentar, comer, tomar banho e dormir. Porque ele vê na casa dele um ambiente insalubre para ele. E aí ele não quer nem conversar, ele quer ir dormir para outro dia poder trabalhar e pronto. Mulheres, muitas vezes, ela fica na cozinha 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, o marido está lá esperando, meia-noite, o marido continua esperando, 1 hora, o marido já dormiu. Mas muitas vezes isso é proposital, porque não quer ir estar junto com o marido. Alguma coisa tem de errado, que precisa ser corrigido. Ou eu estou falando mentira? Precisa ser corrigido. Eu não estou dizendo que não existe soluções, existem, mas precisa trazer à mesa o problema, para que os dois, de forma madura, consigam então fazer uma análise e corrigir onde tem o problema. A idade vai subindo, a idade vai avançando, o gráfico vai descendo, não é verdade? Vai descendo, vocês estão entendendo? Mas existem coisas que precisam ser analisadas. Ela está rindo, mas é verdade, tem coisas que precisam ser analisadas. Depois de certa idade, a mulher não tem os mesmos hormônios. Esse é um problema, vai procurar orientação médica, vai colocar remédio que eles chamam de reposição hormonal, né? Vai lá, para ver se o libido volta, né? Homem, você também tem solução, na pior das hipóteses, vai pela fé mesmo, sim, mas precisa ter um relacionamento. Nós vamos falar mais a fundo daqui a pouco. Só estou dizendo que a mulher, você como mulher sábia, você tem que usar o poder que Deus colocou na sua mão, para fazer da sua casa o melhor lugar que possa existir, para você, para o seu marido, para os seus filhos. E quando eu digo de mulher virtuosa, eu estou dizendo mulheres no qual o marido confia, no qual o marido pode sair cedo para casa, abençoar sua casa, abençoar seus filhos, sua esposa, e fechar os olhos e falar: ó, eu confio, eu vou trabalhar feliz. Nós temos aqui um cidadão ali, que ele trabalha às vezes lá em Goiânia, fica 40 dias lá. Você acha que ele fica preocupado? Eu sei que ele fica com saudade, mas você acha que ele fica preocupado? Não. Por quê? Porque ele confia. Por quê? Porque a mulher dele é sábia. Então ele não fica olhando as câmeras, por mais que tem câmera, né? Ele não fica lá olhando as câmeras 24 horas para ver o que está fazendo, ou deixando de fazer. Ele está trabalhando. É ou não é? Não é, né? Corintiano. Certo? A mulher sábia, isso é importante, mulheres. Isso me mexeu muito quando eu parei para analisar sobre isso. A mulher sábia faz seu marido prosperar. A mulher sábia faz seu marido prosperar.
Muitas vezes, devido ao casamento, entra-se numa rotina no qual os dois meio que estabilizam, preocupado com o filho, com o crescimento do filho, com conta para pagar, e vai esquecendo de crescer profissionalmente. E aí fica estabilizado, e com isso fica estabilizado também o salário. Só que as contas estão subindo, e os projetos também. Olha, eu quero colocar meu filho numa escola, eu quero que ele vá estudar para a faculdade, eu não sei o que, eu quero trocar de bicicleta, de carro, de moto. Opa! Muitas vezes o marido tão preocupado com isso, mulher, cabe a você despertá-lo, e ajudá-lo a prosperar. Filho, senta aqui, você está novo ainda, o que você acha? Você é bom nisso, o que você acha de você fazer um aperfeiçoamento, para você ganhar um diplominha, para você almejar um cargo de gerência, alguma coisa maior, para aumentar seu salário, para a gente então poder viajar no final do ano, pegar um cruzeiro, ou ir para o Nordeste, ou ir para a Europa. Eu vou em Santo Antônio. Não, Santo Antônio vai, é fácil, irmão, mas estou dizendo coisas maiores. Mas você, mulher, pode incentivar o teu marido, e aí, olha só, você falando para ele, vai, faz esse curso aqui de 6 meses, eu fico com as crianças, eu cuido aqui, confia, vai dar certo. E o marido fica muito feliz, porque ele vê que uma mulher que se preocupa com ele, uma mulher que está querendo ver ele crescer, uma mulher que está vendo que vai dar resultados, para quem? Para toda a família. Então pega essa mulher, você pode incentivar e deve incentivar ao teu filho, ao teu esposo, a prosperar em todas as áreas. Eu creio nisso. A mulher virtuosa faz bem ao seu marido todos os dias, e ela trabalha com alegria, porque nós temos que dividir, então, irmãos, as mulheres que trabalham em casa. Eu não estou falando das mulheres que não fazem nada em casa, não é isso, esquece isso, porque para mim, todas as mulheres, estando em casa, ela trabalha, e muitas vezes ela trabalha mais que o marido, muito mais, e os maridos vão trabalhar fora, mas ela está feliz, ela está alegre, ela está contente. Eu vejo em casa, minha esposa, quando vai fazer bolo, até assovia, cara, canta louvores, essas coisas, gente, coisa boa, e ela está trabalhando, e olha que parece que não, mas para fazer um bolo leva até 6 horas, e ela está lá de pé, às vezes a perna está até tremendo, às vezes está querendo crescer, mas ela está lá cantando. E aí, quando eu chego do trabalho, ela ainda fala de uma forma alegre comigo, alegre, e aí ela fala com o meu filho, olha quem chegou, papai chegou. Ela não fala para mim, né? Mas ela fala para o meu filho de uma forma muito tranquila, muito alegre, alegre de eu ter chegado naquele dia, isso me alegra. Então a gente vê que ela passou o dia, e o nosso dia não é fácil, para quem conhece a nossa rotina, não é fácil, e mesmo assim eu chego, ela está alegre, está feliz da vida. Outra coisa, a mulher sábia sempre tem lucro no trabalho. A mulher sábia, tudo que ela faz, ela lucra, ela não perde. Eu conheço mulheres e mulheres aqui dentro da igreja, cabeleireiras de sucesso, que cuida de maquiagem de sucesso, que cuida de visão de sucesso, que cuida de cookies de sucesso. Uai, em determinados momentos do ano, tem eventos, tipo Páscoa. Já chegou mês ou ano, que a minha esposa tirou mais de 3 mil, num evento de Páscoa. Prosperidade, porque quando faz com amor, e a mulher sábia sabe fazer, Deus abençoa, para que tudo que ela possa fazer, prospere. Mas eu não faço nada, eu cuido bem da minha casa, é também um sinal de prosperidade. Se você vive bem com teu marido e com teus filhos dentro da sua casa, é um sinal de prosperidade. E aí tem mais um item da mulher sábia, a lamparina fica sempre acesa. A lamparina fica sempre acesa. Eu estou na palavra, irmãos. Depois você pode até questionar, esse pastor é louco. Não, eu estou na palavra. A palavra fala que a lamparina da mulher sempre tem que estar acesa, tem que ter sempre o azeite na lamparina. Para quê? Para quando for precisar ligar a lamparina, pede para o marido, pega o fósforo lá, acende aqui o pavio, porque nós precisamos ter luz em casa, e a coisa flui. Agora, uma casa onde
não tem azeite na lamparina, presta atenção, faça uma autoanálise, conversa com a esposa, conversa com o marido, que existe uma possibilidade de ter alguma coisa errada que precisa ser corrigido, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Mas mulher, presta atenção, sempre esteja com a lamparina no jeito lá para ser usada. Eu estou na palavra, irmão. Eu não estou sendo na palavra. É melhor você aprender coisas aqui na igreja do que ficar ouvindo um monte de coisa lá fora, como a gente ouve. Não, fica com mais uma, não, fica com outro cara, não, fica com outro, não, aqui não. Aqui a gente vai falar de acordo com a palavra, e depois eu posso passar item por item, onde é que estão essas palavras para quem quiser. A necessidade do homem no casamento, o homem tem necessidade no casamento? Tem. O homem tem necessidade de ser respeitado, o homem tem necessidade de ser leal, dele com a esposa, e vice-versa. O homem tem necessidade, como diz o pastor Cláudio Duarte, de ter sexo. Tem. Eu estou falando casados, homem e mulher casados. Mas eu não sou casado, então segura a sua lamparina aí, apaga o fogo aí. Mas se você é casado, homem, mulher, você tem que ter relacionamento. Eu estou na palavra. Eu estou na palavra. Amém? O homem tem necessidade que a mulher reconheça o seu valor. O nosso problema é que, pela falta de comunicação, pelo excesso de mídia e pela escassez de comunicação, os casais não estão se conversando. Muitas vezes estão conversando só para apagar fogo, para apagar incêndio. E o casamento está desfacelando e eles não estão enxergando. Cedo ou tarde a corda vai arrebentar. Por quê? Porque dentro da casa não tem diálogo. E se eu não tenho diálogo, como é que eu vou elogiar a minha esposa? Se eu não tenho diálogo, como é que a esposa vai elogiar o marido? Aí o relacionamento começa a ficar frio, começa a ficar distante. De repente isso já virou um costume, e está tudo certo. Está não, irmão. Para um casamento não está não. Então temos que vigiar, a palavra fala, vigiar, vigia. Outra coisa, o homem tem uma necessidade de, quando ele chega em casa, o homem é visual, muito visual. Quando ele chega em casa, ele quer ver alguma coisa. Quando eu fiz o curso de casamento, uma das coisas que foi falado lá, talvez a única coisa que eu gravei, confesso, talvez a única coisa, mas foi falado lá o seguinte: quando o homem chega, ele sente feliz quando ele abre a porta, supondo que ele chega todo dia às 6:30, ele abre a porta, a mulher está lá esperando ele, pode ter passado o que passou, mas ela está leve, em paz, sorrindo. Nesse horário, ela já tomou um banho, já passou um perfume francês, já tirou aquela camisa de político, colocou uma camiseta mais clean, né? Já esperando. Aí ele entra, ela já espera ele assim, com um beijo, com um selinho, seja lá. Entra, meu amor. O cara entra, o cidadão entra, abençoado entra, filho de Deus. Aí ele olha assim na mesa, tem um bolo de fubá com um cafezinho quente. Gente, pronto. O pastor Cláudio Duarte, ele fala assim: homem precisa de duas coisas: bucho cheio e saco vazio. Isso é ele falando. Mas imagina, irmão, você chegando em casa e você ser recebido pela tua esposa dessa natureza, dessa forma. E esposa também precisa que o marido a surpreenda de alguma forma. Busque. Vai pensar em alguma coisa. Por que nós, para quem é novo na igreja, nós somos contra ir para um motel? Somos contra. E eu vou falar o porquê. Você foi no motel, a cama está tudo limpinha, há meia hora atrás você não sabe nem quem estava lá, se era zíper com zíper, se era envelope com envelope, aquela coisa toda, não sabe. E aí você está deitando num ambiente que, sinceramente, não tem um ambiente de paz. Maridos, quando eu falei surpreenda, vai aí, professor Marcelo, vai lá pela fé.
Em vez de você querer levar para um motel, vai lá para Águas Quentes, gente. Pague lá 2 diárias, uma pouco, paga 2 diárias lá, para ficar de molho naquela água quente. Ela não vai precisar nem fazer café da manhã, porque já vem, já está lá, almoço já está lá, janta já está lá. E desfruta o melhor do ambiente, de tudo que tiver. Antes do João Gabriel, uma das últimas vezes que a gente foi, gente, era, se não me engano, era quase meia-noite, só estava eu e a minha esposa lá. Ninguém mais. Tudo bem que a gente não falava um com o outro, porque não tinha nem o que falar, porque a água estava tão boa ali, a gente só olhava assim. Meia-noite tomando banho, gente, quem que faz isso numa água quente? Aí você fala, mas eu não tenho dinheiro. Amados, lanço uma palavra profética na vida de vocês. Deus vai abençoar vocês de tal forma que essa palavra vai se cumprir na vida dos casados. Vocês vão ir para Águas Quentes, vocês vão para o Nordeste, vocês vão ir para onde vocês quiserem, porque Deus vai abençoar a vida de vocês para que isso aconteça. A mulher merece o melhor. A mulher merece o melhor com o melhor, e o melhor é o marido dela. Na verdade, é o exclusivo, é o marido dela. Amém? A mulher também tem necessidade do casamento. A mulher tem necessidade de afeto. O homem é mascalado, né, João? O homem é mascalado. Enquanto por dia o homem fala 3.000 palavras, a mulher fala quase 10. É assim mesmo. É assim mesmo. É provado isso cientificamente. Mas, já que você não fala, mas quando você for falar, seleciona as melhores palavras e fala para sua esposa: moço, como você está bonita hoje. Como é que foi o seu dia hoje? Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Amanhã é sábado, deixa eu fazer o almoço para você. Agora, se você não quiser fazer o almoço, vai ali, compra um costelão, leva lá para comer os 2, deixa ela descansar também. Mas fala a palavra de amor, fala a palavra de afeto. A mulher gosta disso, a mulher gosta de atenção, de um bom diálogo. E aí uma coisa muito séria que eu vou falar agora: a mulher gosta de segurança financeira. A mulher, vou repetir, a mulher gosta de segurança financeira. A mulher não saiu da casa dos pais para passar necessidade. Não que a gente não venha passar por esses perrengues, mas a mulher, quando ela decide se entregar e ter uma vida conjugal, ela tem em mente: eu vou ter uma vida equilibrada, próspera, onde tudo vai acontecer do bom e do melhor na minha vida. Agora, se você, homem, não entender isso e não tiver o mínimo de esforço para proporcionar isso à sua esposa, há aí um problema. Há aí um problema. Porque tem homem que eu vou falar como se fossem os espíritas lá, que parece um encosto, que só quer encostar, que a mulher banca tudo, que faz tudo. Não, filho, a responsabilidade é nossa. Nós temos que tomar posição, nós temos que fazer a diferença. Para quê? Para a gente poder dar para ela o que ela merece de fato, de verdade, uma segurança, um equilíbrio, poder levar ela para passear de vez em quando, gente, as crianças, enfim, elogie todos eles. E aí, para achar que a gente está terminando, eu quero falar sobre responsabilidade dos pais aos filhos. Eu falei da origem do homem, origem da mulher. Eu falei que o homem e mulher não precisa casar, mas se resolver casar, case com uma mulher, com um homem só. Falei dos perrengues, o que o homem espera da mulher, o que a mulher espera do homem. Só que uma vez casado, vocês vão ter filhos, ou você já tem filhos, e isso aumenta mais ainda a responsabilidade. A primeira delas: vocês têm que amar o filho de vocês, e amar de uma forma como Cristo amou a igreja, e como Deus ama cada um de vocês. Se podemos usar essa palavra, vamos usar agora, de forma incondicional. Só que infelizmente não é isso muito que acontece. Às vezes o filho vem lá, tem um relacionamento com a esposa, nasceu 1, 2 filhos, e entrega a responsabilidade para a mulher, e ele não ajuda em nada.
Ah, mas eu cheguei cansado. Ué, mas ela também ficou o dia inteiro cansada. E aí? Existe a responsabilidade de você assumir o poder e dar um descanso para a tua esposa e vai cuidar dos filhos. Você é o exemplo de casa que o teu filho vai querer ver, que ele vai querer seguir. E se você falhar nisso, lá fora vai ter quem vai assumir isso. E depois, para você desfazer isso, o preço a ser pago vai ser muito maior. Eu vou dar um exemplo prático. Por alguns anos eu tinha um escritório de desenvolvimento humano, e foi lá, vamos chamar para o estabelecimento, uma família, a mãe e o pai chorando. Por quê? Porque a filha, uma adolescente, no qual eles não davam a devida atenção, não amava como deveria, e dava total liberdade. Ela saiu com o pessoal da faculdade, foram para a Chapada dos Guimarães, passaram um final de semana lá, e lá eles começaram não, porque eles já vinham nessa rotina, eles utilizaram entorpecente. Uma moça de 17 anos, imagina, uma moça extremamente bonita, todos os homens a usaram, todos os homens a abusaram. Você imagina a cabeça do pai, a cabeça da mãe, e como ficou a cabeça, os traumas que essa pessoa tem até hoje? Por quê? Porque talvez, os pais mesmo me disseram isso, que eles não deram o devido acompanhamento, eles não fizeram o que eles deveriam fazer, e ela entrou na onda do vamos, e está valendo tudo, e usa de tudo, e com todos, e depois até a polícia entrou no meio. Como é que você resolve uma coisa dessa? Eu estou falando de um único exemplo. Pais, a responsabilidade, ela vai antes de nascer, quando seus filhos casarem, eles vão ter a família deles, eles vão viver aí como eles quiserem, mas se você deu a orientação certa, eles sempre estarão no caminho do Senhor, porque a responsabilidade de ensinar o caminho da verdade é nossa, é sua. Ah, mas e se eles não quiserem? Decisão de cada um, mas você tem essa responsabilidade. Nós temos como exemplo aqui, eu não escondo, de ver a família do irmão Zé Maria, ele está aqui inclusive, hoje está a geração dele, hoje tem filhos dele com a nora, hoje tem netos deles aqui, percebe? Por quê? Porque desde outrora, ele vem falando para os filhos, está ali, está ali, e glória a Deus por isso. Mas e lá fora não é assim, só que você não faz parte mais do mundo, você faz parte de um grupo, que Deus chamou para fazer a diferença. A palavra fala, amar a Deus sobre todas as coisas, e ame ao próximo como a ti mesmo. Então você também tem que se amar, porque se você se amar, você vai conseguir amar ao próximo, e é só isso que Deus espera. Se você fizer só isso no planeta Terra, está bom demais, porque quem ama não mente, quem ama não trai, quem ama não procura lá fora o que aqui dentro está sobrando, quem ama é fiel, quem ama se alegra, e mesmo as circunstâncias estando ruins, a gente está junto no mesmo barco. O tempo de necessidade vem, mas estando junto, a gente é mais forte para conseguir romper o que as circunstâncias nos fazem. No nosso casamento, já teve situações, eu não me envergonho de falar isso, porque serve como testemunho. Já teve situação de eu juntar moeda para tentar comprar uma marmita, não é nem duas, e nós éramos 3, porque a gente cuidava de um adolescente, que não era nosso filho. Uma marmita hoje em torno de R$20, nós não tínhamos R$20 para comprar marmita, para a gente dividir para 3,
fomos juntando 10 centavos, 25 centavos. E Deus foi honrando, foi honrando. Então, esse tipo de situações acontecem, mas quando você está firmado na rocha, você sabe de onde vem o meu socorro, você sabe de onde vem o teu socorro, e o teu socorro vem do Senhor, porque só Ele pode te ajudar. Nós vivemos numa cidade, Cuiabá e Vargem Grande, que nós temos famílias que vêm da roça. Para mim, estar usando uma roupa que eu estou usando hoje, por ter um carro que eu tenho hoje, quantos quintais eu já limpei, e quando não tinha quintal para limpar, eu pegava um carrinho de mão, e eu ia mais distante para pegar esterco de cavalo, para vender para as madame, e tudo bem, e crescemos assim, não me falta nada. Da onde eu vim, para onde Deus me colocou, só milagres acontecem na minha vida. E hoje, se Deus me colocou aqui, é porque eu quero que vocês creiam que, assim como Ele me tirou de um lugar de extrema necessidade, me colocou em lugares altos, é isso que Ele tem para você na sua vida, é isso que Ele tem para a sua família. Ele não tem, você não vai encontrar na palavra um lugar que Deus vai falar para você: eu tenho prazer de deixar você em escassez. Não, a palavra fala: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E é isso que Ele quer para você no dia de hoje. Ele quer que você saia daqui repleto e cheio do Espírito Santo, crendo numa renovação de mente, no qual Ele está falando: ei, eu tenho muito mais para você. Ei, eu quero abençoar a vida de vocês. Na verdade, Efésios diz que Ele já abençoou. Se você for estudar o livro de Efésios, ele vai falar que Ele já disponibilizou toda sorte de bênção para você. Só que você tem que acessar a sorte de bênção. Muitas vezes, você, na iminência de ser, eu vou chamar de um falso rico aqui, me perdoa, não tem outra expressão, você vai jogar na Mega Sena, porque você quer ter uma bolada de dinheiro, mas você precisa jogar. Eu não aconselho ninguém que jogue, não estou falando isso, eu não aconselho, porque a nossa riqueza vem do Senhor. Mas eu estou falando para você que se até para ganhar, o povo lá fora para ganhar, precisa pagar um bilhetinho para acessar, no céu, as bênçãos já estão lá, os milhões da Mega já estão lá, você só precisa acessar. E você acessa como? Através de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Nem tudo que você acha que você quer, você realmente precisa. Deus sabe exatamente o que você precisa, e Ele quer dar para você primeiro o que você precisa. E quando você entender que o que você precisa é melhor do que você quer, aí Ele começa a abundar ainda mais naquilo que você nem imagina. Naquilo que você nem imagina. É isso que Ele quer para você como família. A palavra fala que lá, Deus falando para Abraão, todas as famílias, através de você, são benditas, são abençoadas. Então você é uma família abençoada, pronto, acabou. Se o diabo falar ao contrário, quem tem mais poder, a palavra de Deus ou do diabo? Então, se Deus falou que você é uma família bendita, você é uma família bendita. Se Deus já falou para você, em todas as coisas eu sou mais que vencedor, é assim que você tem que se manter, porque em Cristo não tem como você falhar, não tem como você retroceder. Com exceção do mito, levanta, vamos adorar ao Senhor, vamos orar.